Confesso-lhes que tinha vontade de estar convosco, mas o Senhor preparou esta oportunidade. Amém? Louvando a Deus pela vida do nosso pastor, que nos comissionou a estarmos aqui. Agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel Vaz, querido e amado. Quero fazer menção também na pessoa do irmão Marcos, todos os presbíteros, Marcos, né? Presbíteros e obreiros da igreja, que o Senhor Deus abençoe, e fazer uma menção especial, com todo respeito, carinho e admiração, pela pessoa do nosso querido pastor Jesus Pedraça. Glória a Deus. O pastor Jesus é histórico em nosso ministério. Em todas as nossas congregações, nós temos a mão e a história do querido pastor Jesus Pedraça. A história de um homem de Deus. Ninguém apaga. Louvar a Deus pela vida da irmã Lolita, e trago a saudação da minha sogra, a irmã Nina, lá da Vila Dias de Paula. Deus abençoe a senhora. Queridos, eu prego a palavra do Senhor já há muitos anos. Eu aceitei Jesus em 1975. De lá para cá, eu nunca desviei. Lá em casa, se eu desviasse, minha mãe me batia até eu aceitar Jesus. Minha mãe só me deu uma surra. O resto foi tentativa de homicídio. Se eu desviasse da igreja, ela me matava. Eu prego a palavra do Senhor já há alguns anos. E eu escrevi um livro, irmãos, que se chama Onde Nasce um Profeta e Como se Forma um Ministério que Marca Histórias. Amém? Eu não cobro para pregar, apesar de receber oferta. Eu não cobro, mas vocês vão abençoar o meu ministério. Eu vou estar lá fora com o livro. Amém, meus irmãos? É uma bênção de Deus. Tem duas mensagens aqui. Onde nasce Samuel? O filho que você quer ser, o homem de Deus que você quer ser, o profeta, o sacerdote, o juiz. Onde que esse menino nasce? E em segundo lugar tem nesse livro as bênçãos da casa de Jessé. O texto de 1 Samuel capítulo 16 fala sobre o que Deus fez naquele dia na casa daquele homem. Amém? Salmo 126. Trago comigo a salvação da irmã Marta Costa e do pastor Paulo Freire, que são os nossos deputados estaduais e federais. Eu quero água, por favor. O Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fez-nos regressar, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse texto é o tema do ano de nosso campo eclesiástico. O pastor Enéas Padilha escolheu o tema do ano como o ano da restauração, e é esse texto que ele orientou a igreja. Esse salmo, irmãos, não se sabe quem foi o autor, não conhecemos o autor do salmo, mas os estudiosos da Bíblia dizem que o Salmo 126 é um salmo escrito pelos que voltaram do cativeiro. Isso está no verso de número 6.
de número 4, a Bíblia diz: Ele faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Nós conhecemos alguns cativeiros na Bíblia. Cativeiro que eu estou me referindo é a escravidão que era imposta. O primeiro cativeiro que Israel sofreu foi o cativeiro egípcio. Vocês lembram, irmãos, quando Israel foi para o Egito, e a Bíblia diz que eles ficaram na terra de Gósen, e lá eles cresceram. O texto do Êxodo capítulo 2 diz que levantou-se um faraó que não conheceu as obras de José, e esse homem oprimiu o povo. Mas no capítulo 3 Deus se manifesta e o Senhor fala: ouvi atentamente a aflição do meu povo, por isso desci para livrá-los. O primeiro cativeiro. Existe também o cativeiro assírio, mas essa noite eu quero falar sobre o Deus que restaura do cativeiro. E esse cativeiro que eu vou usar como base é o cativeiro babilônico. Esse cativeiro, irmãos, ele é profetizado antes mesmo de acontecer. Vocês lembram quando Isaías profetizou acerca desse cativeiro? No capítulo de número 45, a Bíblia diz que Isaías profetiza dizendo: eu te tomo pela tua mão direita. Isaías 45 diz a palavra do Senhor. O profeta diz através de Ciro: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para fazer abater as nações diante de ti e da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Verso 2 de Isaías 45 diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E Isaías está profetizando antes do cativeiro existir. Isaías está falando em nome de Ciro, 200 anos antes de Ciro existir. E esse dia que Isaías profetiza é exatamente o dia que acontece o início da libertação de Israel. Quando Isaías fala, irmãos, a Bíblia não diz do dia, mas diz da noite. A noite que começou a libertação foi a noite de Belsazar. Vocês lembram de Daniel capítulo 5? A Bíblia diz que Deus botou a mão na parede. A expressão bíblica diz que o rei Belsazar pegou os vasos da casa do Senhor e levou para dentro do palácio. E lá dentro do palácio ele começou a beber vinho com as mulheres e as concubinas. E a Bíblia diz que era pelo menos 1000 pessoas naquele banquete. Mas a mão do Senhor apareceu. Glória a Deus. É bom, irmãos, quando a mão do Senhor aparece. Ela apareceu para dar livramento. A mão do Senhor apareceu para começar a libertar. Oh, glória a Deus. Foi naquela noite. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o rei começou a tremer. A Bíblia diz que a sua consciência voltou, ou seja, o efeito do vinho passou. Ele estava bêbado, ficou santo quando viu a mão, e chamou os magos, e os magos não podem interpretar o que estava escrito. Aí a rainha mãe, diz a Bíblia, chamou o rei e disse que existe um homem que tem o Espírito dos deuses, e o nome dele é Daniel. Aleluia. A Bíblia diz que fizeram introduzir Daniel, e Daniel aí já estava velho, já era idoso. Aí a Bíblia diz que quando Daniel chegou, o rei fez uma pergunta que eu gosto muito: você ainda é o mesmo? Aleluia. Eu gosto dessa pergunta, porque é bom quando a gente encontra um crente depois de
pergunta: você ainda é o mesmo? Aí ele diz também: eu sou o mesmo crente, o mesmo profeta. Eu continuo dando a paz do Senhor, eu continuo profetizando, eu continuo indo nos cultos, eu continuo glorificando, eu sou o mesmo. Glória a Deus. Foi nessa noite, irmãos, que Deus fez cumprir o que aconteceu. E nessa noite a Bíblia diz que Belsazar morreu. É por isso que se cumpriu o que está escrito em Isaías 45: eu irei adiante de ti. O ir adiante de ti aí é Deus ir na frente com a mão. Deus vai na frente com a mão para dar livramento. Vocês lembram lá de Êxodo, quando o Senhor disse: eu vou com a minha mão forte para libertar? A mão do Senhor é poderosa na Bíblia toda. Vocês lembram lá em Reis, 1 Reis capítulo 18, quando não chovia, e a Bíblia diz que Elias ajoelhou-se e colocou os joelhos, a cabeça entre os joelhos, e na 7ª vez que o moço foi, ele disse: eu vejo uma mão, como a mão do homem. A mão do Senhor é sobre nós. Glória a Deus. O Senhor foi adiante, e a Bíblia diz que a ideia de Isaías 45 é: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. A ideia aí, irmãos, é que Ciro secou o rio, o leito do rio, e o exército entrou por baixo e abriu as portas da Babilônia, e o exército entrou. Quando Belsazar acordou, já estava de joelho, porque Deus se levantou para dar livramento. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Mas o primeiro livramento que o Senhor Deus dá no Salmo, irmãos, o salmista diz aí, né? Veja o que ele diz: quando o Senhor trouxe no cativeiro. Não é essa a obra de Jesus, irmãos? Libertar os cativos. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 17 diz a palavra: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração e para pregar liberdade aos cativos. Aleluia. A primeira libertação que o Senhor dá aqui no Salmo é a liberdade do cativeiro. Quantos estão cativos por aí? Cativos nas drogas, cativos no pecado, cativos nos vícios. Mas a Bíblia diz: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é poderoso para libertar. Ele pode libertar ainda. Ele pode libertar ainda. Ele tem poder ainda para libertar os cativos, restaurar os cativos, presos, os aprisionados. O nosso Deus é poderoso para libertar. Glória a Deus. Eu gosto, irmãos. Tem um texto que diz: e para libertar os cativos e os oprimidos. A expressão aí de Lucas capítulo 4, verso 19, é oprimido pelo diabo, porque o diabo oprime mesmo. Aleluia. Mas Jesus veio para que tenhais vida, e vida em abundância. Aleluia. O teu Deus ainda é poderoso para libertar os cativos, libertar os que estão presos. Aleluia. Nos vícios. Glória a Deus. Eu gosto do endemoniado de Gadara. A Bíblia diz que Jesus atravessou o mar. Não está escrito isso, irmãos? O texto bíblico diz lá, assim, salvo engano, em Marcos capítulo 15, que Jesus atravessa o mar, e há uma tempestade ali. Mas os estudiosos dizem que aquela tempestade é uma obra do diabo, para impedir que Jesus chegue lá em Gadara. E quando Jesus chegou, o demônio veio e se ajoelhou diante de Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus libertou ele. A expressão bíblica diz que ele morava no sepulcro, ele morava no cemitério e dormia no sepulcro.
A Bíblia diz que ele era preso por guilhões e por correntes e ele quebrava. Mas quando Jesus chega a liberdade. Quando Jesus chega a libertação. Aleluia, porque o valente fica até o mais valente chegar. Aleluia. Ele vai libertar teu filho, ele vai libertar teu filho, ele vai libertar teu parente, ele vai libertar, porque o poder dele ainda opera. Eu gosto, Jesus liberta ele, e depois a Bíblia diz, irmãos, que ele quer ir com Jesus. Aí Jesus diz: não, vai não. Jesus fala o quê? Vá para casa. A gente conhece ele como endemoniado, mas Jesus conhece ele como filho. O meu ponto é ele batendo na porta de casa, gritando: mãe! Mãe! E a mãe olha e não reconhece quem é. Ele só é mãe. Mas você é endemoniado. Era mãe. Jesus apareceu. Aleluia! É noite de libertação. Aleluia! É noite de libertação. Toma posse dessa palavra. Lembra aí do teu parente, do teu filho, do teu amigo, do teu primo. Jesus ainda é poderoso para libertar. Aleluia! A minha sogra tem um filho. Chama Cristo, o filho dela. A irmã Nina. A irmã Lolita conhece. O pastor Jesus também conhece. E o Cristo se perdeu nas drogas. Ficou 5 anos perdidos. Sumiu de casa, desapareceu. Aí a irmã Nina disse que um dia estava em casa, ali na Uria de Paulo, ali na rua da igreja, varrendo a porta da casa, e um carro encostou. Aí saiu alguém do carro e ela foi ver quem era. Era o Cristo. Quando ele saiu do carro, ele disse: a paz do Senhor, mãe. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aleluia. Segundo lugar, irmãos, ele restaura os nossos sonhos. Que o texto diz: quando voltavam, estávamos como os que sonham. Glória a Deus. Eu não sei o que você sonhou, mas o Deus que você serve é poderoso para restaurar os seus sonhos. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que você imaginou para a sua vida, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para restaurar os seus sonhos. Talvez você diga assim: pastor Jesaías, eu casei, tive filho, eu não imaginava o que eu vivo hoje, mas o Deus que me trouxe aqui essa noite, me trouxe para dizer: eu faço lembrar os seus sonhos e restauro os teus sonhos. Foi assim com José, vocês lembram dele? Glória a Deus. José sonhava, e às vezes as pessoas não compreendem os nossos sonhos, porque às vezes a gente sonha absurdo. Tem sonho que se eu contar para o Senhor, você vai rir de mim. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece os sonhos. E a expressão bíblica diz que ele foi vendido. E alguém disse que José sofreu, e eu entendo que ele sofreu, mas aquilo era parte do processo. Glória a Deus. Porque se não veja, irmãos, José foi preso, e ele viveu como um escravo. Então ele conheceu os escravos. Aí a Bíblia diz que depois ele foi para a casa de Potifar. E Potifar era nobre. Então ele aprendeu como é que vivia os nobres na casa de Potifar. Não é? Aí a Bíblia diz que ele foi preso de novo. E agora ele foi preso numa prisão onde estavam os presos do palácio. Não era uma prisão comum. Eram os presos do palácio. Então ele já sabia como é que vivia os escravos. Já sabia como é que sentava, comia os nobres. Agora lá na prisão ele aprendeu como é que vivia no palácio. Aí você diz: José não estava sofrendo, ele estava passando
realizando os sonhos de Deus, porque Ele recupera os sonhos. Estávamos como os que sonham. Aleluia. Talvez você diga assim: sabe, pastor Israel, eu queria pregar mais, eu queria ser uma pessoa importante na obra. Não é pecado, não. Aleluia. Deus pode realizar os seus sonhos, os seus projetos. Glória. Mas Ele recupera mais. Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Ele recupera a alegria, o sorriso. Tem alguns tipos de sorriso, né? O sorriso forçado, você ri sem vontade. Já riu sem vontade? É. Aquele sorriso que você dá, mas por dentro está arrebentado. Você ri assim, por fora, mas por dentro está doente. Só você sabe que você está doente. Você não quer contar para ninguém, para não mostrar a fragilidade. Aí você dá aquele sorriso forçado. Sorriso sem querer. Aleluia. Tem um sorriso amarelo. Já viu aquele? A gente chama, né? Eu tenho uma filha que ela é muito mal-humorada, minha menina de 3 anos. A gente manda ela rir para tirar foto, ela. Aquele riso assim, sem vontade. Ri só para. Às vezes a pessoa te constrange. Às vezes o marido constrange. Às vezes a mãe, o pai constrange, o chefe. Aí você dá aquele sorriso amarelo para manter ali a postura. Glória a Deus. Tem um sorriso da impossibilidade. Vocês lembram lá de Sara? Quando o Senhor visitou Abraão, a Sara estava bem na tenda ouvindo a conversa. Esse negócio de mulher ouvir a conversa por detrás do pé dele. É aqui. Sara estava ouvindo a conversa e o anjo disse para Abraão, a Bíblia diz que ali é uma teofania. Ali é o próprio Jesus sentado na mesa com Abraão comendo. Ele disse: daqui a 1 ano eu vou voltar. E tua mulher vai ter um filho. Aí a Sara riu lá atrás. Porque era impossível receber aquela bênção. Brincando lá. Você está sorrindo, mas está preocupado. Está dizendo: meu Deus, está passando tempo e não vai acontecer. Deus, maravilha. Sorri, amarelo. Está doente, está sorrindo assim, triste, porque a impossibilidade está diante. Mas esse sorriso aqui que o Senhor recuperou foi um verdadeiro sorriso. Esse sorriso aqui é alegria. Aleluia. Deus vai trocar o seu sorriso amarelo por alegria. Você vai sorrir de realização. Você vai dizer: Deus fez. Não é isso que diz Hebreus? Pela fé, a mesma Sara recebeu virtude para conceber. Está escrito em Hebreus capítulo 11, não é? A ideia aí, irmãos, de Hebreus capítulo 11 é receber condições de criar, mesmo sem estrutura. Por fora Sara estava com 90, mas por dentro Sara estava com 30. É exatamente isso. Recebeu virtude. Ela foi curada por dentro para poder produzir um filho, porque Deus tinha prometido. E quando Isaac nasceu, o sorriso na casa foi grande. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Deus vai te dar alegria lá na tua casa. Levanta a mão. Deus vai dar alegria lá na tua casa. Você vai sorrir, mas não é amarelo, é de alegria, de felicidade. Porque Ele vai recuperar o teu sorriso. Deus está visitando alguém aqui essa noite. Deus está visitando alguém aqui essa noite. Você está vivendo dias de angústia, dias de tristeza, mas o Senhor está dizendo: eu vou recuperar a tua alegria.
sorrir de novo. Glória a Deus. Aleluia. E a bênção foi tão grande que Deus abençoou Sara e Abraão. Depois de Isaac, e Abraão ainda teve mais menino. Teve mais 6. Deus vai abençoar. Deus vai te dar alegria. Você vai ficar feliz. A tristeza vai embora, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Mas ele recupera mais. Ele diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Aleluia. Encheu de cântico. Agora eu tinha motivo para cantar, porque Deus recuperou quando trouxe. Vocês vão cantar, porque no Salmo 137 os inimigos diziam: cantem aí. Não está escrito assim? Ele dizia: cantem aí agora. Ele dizia: como é que a gente vai cantar se as nossas harpas estão no salgueiro? Mas agora ele diz assim: olha, agora nós podemos cantar, porque o Senhor recuperou o nosso cântico. Aleluia. 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 Isaías 30:29 diz: um cântico haverá entre vós, como uma noite que se celebra uma festa, e alegria no coração, como daqueles que vai com flauta para entrar no monte santo do Senhor, a rocha de Israel. Você vai cantar de novo. Não é isso que está no Salmo 40, irmãos? Aleluia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia. Um hino de louvor ao Senhor. Aleluia. Você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. A ideia de cântico novo aí, irmãos, é uma canção inédita. Inédita. Uma melodia nova, pastor Marcos. É uma melodia nunca cantada. É uma melodia para uma vitória inédita. Você quer que Deus tenha uma vitória nova para a sua vida? Inédita. Aleluia. Você já viveu muitas coisas na presença de Deus, mas Deus tem um cântico novo para uma vitória nova na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele recupera o cântico. Oh, aleluia. Não é esse daí cantado de Salomão 2:12? O inverno já passou, ouve-se a voz dos pássaros, e o tempo de cantar chega. Aleluia. Você vai cantar, porque o Senhor está dizendo: eu vou recuperar o teu cântico. Aleluia. Vai ter um cântico novo na tua boca, meu irmão. Um cântico espiritual. Aleluia. Vai ter um cântico novo. Dê glória a Deus, porque Deus vai derramar sobre vocês uma bênção espiritual, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Você lembra de Ana? Ela não escreveu um cântico? Glória a Deus. Porque ela vivia humilhada, a Bíblia diz, e Penina a perseguia. Mas quando nasceu Samuel, ela teve um cântico novo na boca. E ela escreveu um cântico novo. O Senhor enriquece e empobrece. Aleluia. Tira do
Você quer entender a matemática? Lá em casa também tem 7 meninos e uma escadinha. Ana não negociou com Deus, não. Ela não disse assim: Deus, se tu me der 2, eu te dou 1. Ela disse: se tu me der 1, eu te dou 1. Mas Deus deu logo 7. Porque Samuel é só a ponta da bênção. Ela cantou porque Deus abriu a madre e abençoou ela. Quando ela foi levar Samuel com 3 anos, ela estava com um de 2, um de 1 e outro na barriga. É lógico. Você crê que Deus vai te abençoar? E a Bíblia diz, irmãos, que a que tinha filhos parou de ter. Você sabe por quê? Penina parou de engravidar? Porque nunca mais Eucana foi na tenda de Penina. Calou a boca do adversário. Deus vai calar a boca do adversário. E você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Mas ele faz mais, irmãos. O texto bíblico diz: então dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Ele recupera a dignidade. Porque eles não eram nação, eles eram escravos. Mas agora o Senhor recuperou a dignidade deles. Voltem. Vocês vão ser nação de novo. Glória a Deus. Às vezes a gente perde a dignidade. Às vezes a gente é humilhado, né? Às vezes é obrigado a engolir o saco. O abacaxi atravessado. É porque tem aqueles que dizem: eu sou baiano, sou nordestino, eu rodo a baiana. Não, mas tem vezes que você tem que amarrar a baiana e ficar quietinho. Aleluia, glória a Deus. Perde a dignidade. Mas o Senhor está dizendo assim: eu recupero a dignidade também. Você viu seu filho bêbado? Aleluia. Você viu seu marido pecando? Você viu sua família em desastre? Mas o Senhor está dizendo: eu vou recuperar a dignidade. Aleluia. E as pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. Aleluia. O texto está dizendo: e diziam entre as nações. A ideia aqui é uma reunião de nação. Estão conversando sobre os assuntos das nações. Aí eles param e dizem assim: vocês viram o que Deus fez com Israel? As pessoas vão ter que reconhecer o que Deus fez na tua vida. Aleluia. Deus vai te honrar tanto que as pessoas vão dizer: você viu o que Deus fez na vida dele, na vida dela? Porque Deus recupera a dignidade. Aleluia. Você vai ter identidade própria. Deus vai te levantar. Porque tem gente, irmãos, que quer nos apagar. Verdade. Tem gente que quer nos destruir. Não é isso que está no Salmo 126, você vê? Não é 136? Aquele que fala sobre o laço do passarinheiro. O tempo qual é? 124. Veja o que diz aí no Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando quem? Quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. A ideia aí é acabar com a dignidade. Eu vou te destruir, eu vou te engolir vivo. Aí o texto diz assim: quando a sua ira se levantou contra nós. É o homem
Sabia disso? Vocês lembram lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando descobriram que eles eram crentes, a Bíblia diz que aumentaram o fogo. 7 vezes mais. Quando descobriram que Misael, Ananias e Asaías eram crentes, teriam nos engolidos vivos. Aí o texto diz assim: então eles teriam nos engolido vivo, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teriam passado sobre as nossas almas. Então as águas ativas teriam passado sobre a nossa alma. A ideia aí, irmãos, é da pressão. O crente é pressionado para acabar com nossa identidade, com nossa dignidade. Mas o texto do Salmo 124 diz: mas bendito seja Deus, e não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Ele recupera a dignidade. Eu não sei como você veio, não sei de onde você veio, não sei o teu passado, mas o Senhor está dizendo: recupera a tua dignidade. Aleluia, eu recupero você, aleluia. Você é uma nova criatura em Cristo. Ninguém pode falar contra você. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já vou terminar. Aleluia. 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 Fez dele nação de novo, não é isso que está no Salmo 100? Sabei que foi o Senhor Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2 e 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu encerro dizendo que Ele recupera os nossos bens. Glória a Deus. Porque o texto diz aqui no verso número 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Permita-me, isso aqui é recuperação financeira. Porque eles foram lá para Babilônia como escravos. Moisés está dizendo assim: olha, vocês foram chorando, mas vocês vão voltar com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deus vai recuperar a sua casa. Casa de crente tem que ter fartura. Amém, irmãos? Casa de crente tem que ter bênção. Você precisa crer, aleluia. Você precisa aprender a investir na obra de Deus, para Deus abençoar a sua casa, a sua família, para Deus abrir a porta do céu lá e te abençoar poderosamente. Aleluia. Não é isso que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Depois aí o texto diz: fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. Eu gosto daquele texto, pastor Eliel, que diz assim: e vos derramar uma bênção tal. Bênção tal aí, irmãos, é imensurável. Sabia disso? Os jovens aí, levanta a mão vocês. Bora. Cadê? Vai crer não, ideias novas. Deus vai abençoar vocês com ideias novas. Aleluia. Deus vai abençoar a sua família com ideias novas. Vocês vão ser prósperos. Vocês vão ser prósperos. Deus vai derramar sobre vocês as bênçãos dos céus. Aleluia. E vocês vão prosperar. Aleluia. Trazer os molhos aqui é trazer cestos
cheios. Sejam cheios. Malaquias capítulo 3 e 10, ele diz assim: uma bênção tal é imensurável. Não dá para nomear o que Deus pode fazer. Aleluia. Ele vai recuperar sua casa, recuperar seus bens, recuperar suas finanças. Você crê nessa palavra? Aleluia. Quando voltamos de Sião, estávamos como que sonho. Então diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E diziam nós dizíamos a nós mesmos: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família. Deus vai recuperar tudo. Aleluia. Deus vai recuperar tudo. Eu li o livro do pastor David Chu. Depois ele é Paul Enxu. Paul Enxu, eu gosto de Chu. Paul Yang-Chu. E no livro do pastor Paul Yang-Chu tem um testemunho de uma irmã lá na Coreia, quando ele estava construindo aquele templo, maior templo do mundo. Na Coreia tem uma tradição. Aleluia. Farei grandes coisas nesse lugar. Moverei lugares para abençoar esta casa do Senhor. Restaurarei perdidos. Trarei o meu rebanho em paz, diz o Senhor. Abrirei as portas que estão fechadas. Aleluia! Os bancos vazios se encherão. Aleluia! Almas feridas e machucadas eu saro. Eu acalmo os corações oprimidos. Eu diminuo a força do fogo e trago paz. 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 Não haverá guerra, haverá paz. Pastor David me conta que uma irmã trouxe um prato de prata, porque as famílias lá na Coreia tinha uma tradição, toda família tem um prato de prata. E ela trouxe, e ela disse: pastor, eu vou ofertar o prato de prata. E ele disse: irmã, não posso receber. Aí ela disse: não, pastor, Deus mandou eu dar o prato. Ele disse: tá bom, então eu recebo. E ele recebeu o prato de prata. Passou uns dias, ela foi lá no gabinete falar com ele: pastor, está acontecendo alguma coisa estranha comigo? E ele disse: o que é? Ela disse: eu estou sonhando com umas receitas. Toda noite eu sonho com uma receita. Aí o pastor dele disse: escreve, irmã. Quando a senhora acordar, escreve que a senhora sonhou. Deus deu receitas a ela. Eu vou encurtar o testemunho para dizer que o pastor David conta lá no livro, depois vocês compram o livro do pastor David, que aquela irmã começou a fazer as comidas da receita e dar para os vizinhos. E a comida era tão gostosa que os vizinhos ficou maravilhados e começou a dar para outras pessoas. Ela abriu um restaurante. Para resumir, na época do livro ela era dona da maior cadeia de restaurante. Deus vai dar ideia nova para você. Aleluia. Deus vai abrir a tua mente. Aleluia. Você sabia que foi Daniel que desenhou a 7ª maravilha da Babilônia do mundo?
E Daniel é inteligentíssimo. Deus vai dar capacidade intelectual para você compreender as coisas espirituais. E vamos dizer por aí, grandes coisas Deus tem feito na estação. E por isso estamos alegres. Deus abençoe. Compre meu livro e vou dar lá.